Hoje nós vamos estudar acerca da segunda pergunta. A primeira pergunta foi: o que é a morte? A segunda pergunta é: por que o homem morre fisicamente? Por que o homem morre fisicamente? Vamos meditar no texto sagrado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo 5, versículo de número 3. Gênesis 5 e 3. Apenas para a gente refletir. Livro das Origens, capítulo 5, versículo de número 3. Diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, esse texto ele tem tudo a ver com a realidade da morte física experimentada pela grande maioria das pessoas. Pois ele aponta de que os descendentes de Adão, os que descenderam de Adão, os filhos de Adão, não trouxeram em si a imagem de Deus, mas a imagem de um homem caído. A imagem de um homem caído. Adão foi criado com o demute, segundo a imagem e semelhança de Deus. Demute no hebraico, semelhança e imagem no hebraico é a mesma coisa. Mas quando ele gera seus filhos, e eu escolhi aqui justamente Sete, porque é de Sete que vem a boa semente de Adão, a boa semente no contraste com Caim, porque Abel foi assassinado. Então ficou agora duas sementes: a semente de Caim, como uma semente maligna, por ele ter escolhido ali desonrar a Deus, matar seu irmão, e agora, para aumentar a esperança de Adão e de Eva, Deus deu-lhe mais um filho. Mas mesmo sendo um filho que seguiu, que declinou o coração para as coisas de Deus, que foi Sete e os seus descendentes, mesmo assim, ele já nasceu com o mesmo vírus do pecado, com a natureza pecaminosa. A vida de Sete, voltada espiritualmente para Deus, declinada para o caminho da justiça, não alterou a natureza caída que ele herdou de seu pai. Quem me entende, diga amém. Não alterou. Ele nasceu já com a mesma natureza, fragilizada, caída. E por conta disso, quando nós começamos a meditar nas Escrituras, nós encontramos pelo menos 4 razões que nos levam a entender o porquê do homem está sujeito à experiência da morte física. Por que estamos sujeitos? Porque a morte física para nós é uma possibilidade real. Por quê? E aqui lá vai a primeira razão bíblica: por causa do pecado original. Primeira razão, por causa
por causa do pecado original. Então preste atenção aqui ao que eu vou falar. Vejam bem, a queda de Adão, a desobediência de Adão, deu origem ao pecado no mundo dos homens, pois o pecado já existia entre os anjos caídos, e a morte já existia entre os anjos caídos, porque Satanás foi o primeiro homicida. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio, ou seja, quem primeiro praticou homicídio foi Satanás. O homicídio foi espiritual. Ele conseguiu separar os anjos de Deus. Morte é o que? Separa. Então, quem primeiro conseguiu causar cisão entre o homem e Deus foi Satanás. Ele não somente se afastou, como influenciou a terça parte dos anjos também a se rebelarem e se afastarem do propósito de Deus. Consequentemente, ele influencia a mulher, e a mulher leva o fruto que Deus havia proibido para o seu marido, e ele, segundo Paulo, consciente e livremente come e peca deliberadamente. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Então Adão peca deliberadamente, conscientemente. Talvez para não perder a mulher, ele decidiu ver no que aquilo iria dar. Mas Deus já havia avisado Adão que no dia que ele comesse, sem sombra de dúvida, indubitavelmente, o Senhor diz assim: certamente morrerás. Eu pergunto, quando Adão comeu do fruto, ele caiu para trás e virou um defunto? Mas ele morreu? Ele morreu espiritualmente porque perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão. O pecado separa o homem de Deus e automaticamente entra num processo de morte física. Porque a morte física, ela tem processo. Ela pode ser instantânea e pode ser dentro de um processo lento, até atingir o máximo, mas ele automaticamente entra no processo, no mesmo processo que todos nós estamos. Cada minuto que se passa ali, cada segundo, o relógio está apontando para a velhice e para o fim da nossa vida. Então, o pecado original, ele deu origem à morte. A Bíblia diz em Romanos, ou em Ezequiel 18:4, que a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 5:12, veja o que é que a palavra de Deus nos diz em Romanos 5:12, acerca do pecado original. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e pelo pecado a morte. Preste atenção, que eu vou falar um assunto aqui que talvez vocês não estão acostumados a ouvir, e podem interpretar errado. Então, o pecado original deu origem à morte. Deu origem à morte. Automaticamente, Adão sofre a morte espiritual. Passa a experimentar, dentro de uma visão de possibilidade, a morte física e eterna. Não dentro da realidade, mas
a morte física e eterna passou a ser uma possibilidade. A morte espiritual foi uma experiência instantânea. Quando ele peca, ele morre automaticamente espiritual. A morte física e eterna, ela entra neste mundo como uma possibilidade real. E a gente vê que mais tarde Caim mata Abel. Essa possibilidade para Abel se tornou uma experiência. Por que eu digo que a morte física é uma possibilidade? Hoje eu posso dizer, é claro que Adão não podia dizer isso que eu estou dizendo aqui, mas hoje eu posso dizer, porque nós temos uma esperança que Adão não recebeu. Nós temos uma promessa que Adão não recebeu. Adão recebeu a promessa de salvação da morte eterna. Nós recebemos a promessa de salvação da morte eterna, mas também com a possibilidade de salvação da morte física. E por que eu posso dizer isso? Porque eu estou vivo. Paulo disse assim aos crentes em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16: e o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Agora veja o que aqui ele diz: depois nós, ele se incluiu. Depois nós, os que ficarmos vivos, quer dizer que Paulo acreditava que ele estaria no grupo que não sofreria a morte física, mas morreu. Então, do mesmo jeito eu posso dizer como Paulo, enquanto eu estou vivo, eu posso alimentar a esperança que Jesus vem nessa dispensação, sim ou não? Então a morte física para mim não é uma realidade, é uma possibilidade. Quem está me entendendo, diga amém. É uma possibilidade. A morte espiritual e a morte eterna, para mim, não é fruto do pecado de Adão. Para o homem não é fruto do pecado de Adão. A morte espiritual e a morte eterna é para Adão. Para mim é fruto do meu pecado. Eu só morro espiritualmente e só morro eternamente se eu viver no pecado. O pecado de Adão generalizou a possibilidade da morte física, mas não da morte espiritual. Por quê? Porque eu posso alterar a possibilidade da morte espiritual e da morte eterna quando me entrego para Jesus. Eu pergunto, quem está vivo aqui em comunhão com Deus? Quem estava morto espiritualmente e aceitou Jesus? Você está vendo que o pecado de Adão não interfere na sua comunhão com Deus? O que vai interferir na sua comunhão com Deus é seu próprio pecado. O pecado de Adão deu a origem da possibilidade. O meu pecado é que dá origem à realidade da morte espiritual e da morte eterna, se eu permanecer nele. Se eu me fiz entender, diga amém. Amém, meus irmãos? Por isso que eu estou indo devagarinho, bem devagar, para os irmãos ir mastigando, para não criarem heresia. Então, quando Adão peca, a morte espiritual se tornou uma experiência dele. A morte física se generalizou à sua descendência, como possibilidade. E a gente sabe que mesmo gozando da vida de comunhão com Deus, mesmo a morte espiritual não tendo espaço em nossa vida enquanto nos mantermos fiéis à palavra de Deus,
a morte física, ela pode nos atingir, porque por um pecado por um pecado de um homem entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Eu não posso dizer que a morte espiritual de Adão passou para mim. Não, eu posso dizer que a natureza caída dele, eu herdei, mas a morte espiritual não. Porque se eu disser que eu herdo a morte espiritual, então as crianças vão para o inferno quando morrem, fisicamente. E por que as crianças não vão para o inferno? Porque Jesus já disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. A morte espiritual só passa a ser uma experiência pessoal quando a pessoa tem consciência do pecado e vive nele. Quem me entendeu, diga amém. Eu vou deixar de teologizar e vou continuar biblicamente. Amém, meus irmãos? Então, por que o homem morre fisicamente? Por causa do pecado original. Gênesis, ou melhor, Romanos 6:23. Todos nós contraímos o vírus do pecado original. Salmo 51, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. E o versículo 17, parte A, e o 19, parte A. Romanos 5 e 12, eu já li. O 17, parte A, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a ofensa de um só, a morte reinou por esse. Capítulo 5, versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Então todos nós nascemos com o vírus do pecado original. Nascemos com o vírus, mas nascemos com crédito de salvação. Esse crédito de salvação incondicional dura até o período que a inocência é rompida pela consciência. Quem me entendeu, diga amém. 2. Por que o homem morre fisicamente? Porque nós somos pó. E a sentença de Deus foi esta. Logo, nós somos frágeis. Gênesis 3:19, Deus sentenciou o homem a voltar ao pó, determinou a morte física para o homem. Gênesis 3:19. Vamos lá, para a gente substanciar nas Escrituras. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes o quê? Porque dela foste, porque és, e em pó. Pronto. Porque o homem morre fisicamente? Porque Deus sentenciou o homem a voltar ao pó. É uma sentença divina. Logo, Deus está mostrando que nós somos frágeis, somos fracos, possuímos uma natureza fraca. Em Jó 14:2, abra a Bíblia, Jó 14:2, diz assim a palavra do Senhor: sai como a flor, e o que? Sai como a flor e seca. A minha versão diz e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Sai como uma flor. Todo mundo, né, irmãos? Nasce uma florzinha, tão bonita, tanto do cheiro, depois a flor murcha. Por mais que se cuide, a flor vai murchar. Por mais que faça plástica, a flor vai murchar.
Por mais que tente se rejuvenescer, faça academia. E eu não estou aqui querendo desestimular os irmãos de se cuidarem, não. Apenas conscientizar. A flor vai murchar. Porque tem gente que acha que vai viver bonito para sempre. E às vezes eu costumo dizer às jovens, às adolescentes, quando estou numa palestra particular, eu digo assim: olha para a foto da tua tataravó. Tu vai ficar igual a ela. Porque ela já foi igual a você. É ou não é, meus irmãos? É uma verdade de muito incentivo dos irmãos da glória, não, mas é uma verdade, eu não posso negociar. Nós estamos vivendo em um mundo tão vaidoso, irmãos, que o povo hoje gasta mais com cosmético do que com culinária. A gente está vivendo num mundo de tanta vaidade, aquele mundo assim, a síndrome da beleza. Ou voltado tanto para a estética, que as pessoas deixam de comer em nome da beleza. Aí é que eu como, irmão. Pizza com Coca-Cola, tem gente aqui que faz anos que não prova. Estão deixando tudo para mim. Não, isso aí eu não tomo. Eu tomo, irmão. Isso eu não como. Eu como e vou para o mesmo céu que você vai. O magrelo e o gordo chegam no mesmo lugar se estiver em comunhão com Deus. Mas as pessoas vivem na síndrome da beleza, irmão. Aquela agonia para ser belo, porque a mídia fica ditando o estilo de beleza. Todo mundo quer ser Brad Pitt, Tom Cruise. Todo mundo quer ter o corpo de Gisele Bündchen. E fica naquele frenesi e naquela agonia, perde culto para estar em academia, não ora. Olha, irmão, se as pessoas cuidassem de sua vida espiritual como querem e cuidam do corpo, eles seriam muito mais cheios do Espírito Santo, irmãos. E eu não estou dizendo que negligencie, não, estou dizendo priorize o que é eterno, porque você vai murchar. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não, se cuide, mas se cuide, sabendo que o que é eterno tem que ser prioridade, porque você vai murchar. É a Bíblia que diz. É a Bíblia quem diz. A Bíblia mostra que nós morremos ou sofremos a possibilidade da morte física, porque Deus nos sentenciou ao pó, falando de nossa fragilidade física. Jó diz que a gente murcha. Em Salmos 90, versículo 3, Moisés, possivelmente foi o autor deste salmo, ele diz o seguinte, 90, versículo 3: Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai-vos pó, filho dos homens. Então, para que tanto orgulho, se todos vão para o mesmo lugar, para o pó? Às vezes eu vejo pessoas amostradas, exibidas, egocêntricas, orgulhosas. Basta dar um título, já empina o nariz e parece que engoliu uma alavanca que fica todo duro assim. Quando a Bíblia diz, tu vai para o pó, bonitão. Vai para o pó, vai virar pó. Lá no pó já tem tanta gente que se sentia importante. Nabucodonosor, imperador, pó. Hitler, Hitler, pó. Pó. Os Césares, pó. Tanta gente que carregou
ouros em sua cabeça, cadeias de ouro no pescoço, colares, roupas esplêndidas, foi para o pó. O rico e o pobre, o preto e o branco, vai virar tudo pó. Vai tudo para o pó. Então, queridos, nós somos pó e ao pó vamos voltar, fragilidade. Eclesiastes 3:20, Eclesiastes 12:7. Porque morremos fisicamente? Porque nossa existência física está cronometrada. Porque temos limite de existência física. Nosso tempo aqui está dentro de um limite pré-estabelecido. Todos nós. As fantasias e as ilusões deste mundo, às vezes, roubam a nossa consciência da realidade de nosso fim. Mas todos nós estamos caminhando para o fim. Todos nós estamos caminhando para o fim. Desde os mais de tenra idade aos mais velhos, sem ofensa, estamos caminhando para o fim. Porque nosso tempo, ele não para. Não tem como parar. Não é como um relógio de um juiz que dá prorrogação em um jogo, em uma partida de futebol, que para o tempo enquanto bate uma falta, enquanto está ali. Não, nossa vida não segue a arbitrariedade dos homens. O homem decide, vou parar o tempo aqui, enquanto resolve isso aqui. Com Deus não, ele para lá, mal de Deus fica assim, ó. Não para. Você pode olhar os atores, atrizes que você conheceu, aqueles que são da minha idade, 40 anos pelo menos, que viu as atrizes de novela bem novinha lá atrás, há 20 anos atrás, está vendo todas elas já engiando, murchando hoje. O tempo não para, o tempo passa, as pessoas envelhecem, perde o vigor. Eu ainda lembro do primeiro filme, eu sinto até dificuldade de dizer o nome do camarada, Arnold Schwarzenegger, sei lá. É um nome quase em línguas estranhas. Quando ele fez o filme de Conan, novão, fortão, deu um murro na cabeça do camelo, que o camelo caiu no filme. Eu era criancinha, e tá camarada forte. Vai olhar um filme dele hoje, tá lá aquilo velho murcho. Tá um muque assim, um muque cai aqui. Porque o tempo não para. Ninguém congela a sua juventude, ninguém congela seu tempo. O tempo passa, querido, e passa para todos, está passando. Este culto de hoje, quem perdeu, nunca mais vai poder estar aqui. Perdeu. Possa ser que esteja em um outro culto, mas quem veio hoje cultuar, cultuou. Quem não veio, perdeu, porque está passando, querido. Está passando. As pessoas estão perdendo a noção de que estão caminhando para o fim. Eles acham que estão congelando o seu tempo e a sua existência, e não estão passando. Estão passando. O tempo passa. O tempo passa. E Deus está nos dizendo: teu tempo está passando. O tempo está passando, tua vida está cronometrada. Êxodo 23 e 26, veja o que é que diz aí. Êxodo 23 e 26. Diz assim: não, deixa eu ver aqui, 23 e 26. Não haverá mulher que aborte,
nem estéril na tua terra. O número de quê? O número dos teus dias cumprirei. Os teus dias têm número. Meus dias de vida têm número. Tá certo que eu não sei quantos dias eu vou viver, mas tem um número definido. É Deus dizendo a Moisés que ele iria cumprir. O povo de Israel cumpriria o número de seus dias. Os dias têm número, os dias de vida. Jó 14:1. Jó 14:1 diz assim: o homem nascido da mulher vive poucos dias. Vive poucos dias. E ainda diz assim: e está farto de inquietação, e é cheio de agonia. Além de viver poucos dias, é agitado. É agitado. Quer dizer, muitos não vivem com qualidade. Além de viver poucos dias, não encontra qualidade de vida nesses poucos dias que tem. Vive agitado, vive brigando com a mulher, brigando com o vizinho, brigando com... Além de viver poucos dias e ainda não vive com qualidade. Tem gente que tem tempo, irmãos, na vida, de brigar, de contender, de arrumar contenda, de viver uma perturbação. A vida é tão curta e você ainda arruma tempo para brigar. Isso é ser uma pessoa sem muito juízo, irmãos, quando deveria procurar viver da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Até porque eu já disse aqui, e se não disse, vou dizer, existe um mistério para o fim da nossa existência. A Bíblia diz que o homem não sabe o dia de morrer, em Eclesiastes. Então como é que eu vou arrumar tempo para estar brigando? Vou arrumar tempo para viver em inquietação, quando na realidade esse tempo pode estar já caminhando para um fim. E eu terminar a minha vida sem construir nada, sem deixar nenhuma marca. Querido, vamos procurar viver da melhor forma possível, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Tem gente que tem tempo para brigar e não tem tempo para beijar. Tem tempo para dar murro, mas não tem tempo para abraçar. Tem tempo para contender, mas não tem tempo de reunir a família e cantar para Deus, agradecer. Sabe o que é isso? É viver sem qualidade, irmãos. Quando a pessoa vive nessa inquietação, no frenesi pelo dinheiro, quer ser rico, sacrifica até culto, sacrifica o trabalho na igreja em busca de dinheiro, aí termina a vida, não ganha dinheiro, e quando chegar no céu, você não vai prestar conta pelo dinheiro que você adquiriu, você vai prestar conta diante de Deus pelo que você dedicou-se aqui no reino dele, querido. Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar seu trabalho, mas equilibrar, arrumar tempo para tudo, tempo de trabalhar e tempo de adorar a Deus. Meu pai pegava de 5 da manhã, irmãos, no trabalho dele, 5 da tarde, podia chegar com uma caixa de dinheiro que ele não trabalhava mais. Eu vi muitas das vezes ele dizer a clientes que ele estimava, de 5 da manhã até agora o senhor não veio, agora não dá mais não. Se o senhor quiser, volte amanhã, se não quiser, procure outro. Mas seu Bill, que chama ele seu Bill, mas seu Bill, por quê? Porque de agora em diante, esse tempo aqui, eu vou para casa tomar banho, me aprontar e vou tirar uma escala no engenho. E eu não negocio esse tempo. Mas tem gente que deixa de vir para a igreja, deixa de ir para o culto para querer estar atrás de dinheiro, enriquece, ficou rico com o culto que você queimou, enricou alguma coisa, lucrou alguma coisa. Querido, às vezes sacrificar determinados horários para estar na presença do Senhor vale mais, disse o salmista, vale mais um dia no teu átrio do que 1000 anos em outro lugar. Do que 1000 anos em outro lugar, Salmo 84:11.
Vale mais um dia aqui do que você passar 1000 anos lucrando na vida material. Morreu, vai levar quantas notinhas de real para o céu? Qual é o carro que tu vai levar? Agora, as obras que você faz para Deus aqui, a Bíblia diz, e as suas obras o acompanham. Você não leva nenhuma das obras que você faz para a vida da terra, mas para as coisas do céu, todas as obras você vai levar. Todas elas. Então, cuidado para não querer trocar o eterno pelo passageiro, pois a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Meu cunhado, que já está com Jesus, Daniel, ele estava na cidade de Ribeirão, e um camarada acertou no jogo do bicho. Eu não sei se aqui tem jogo do bicho, tem? Aquelas bancas de jogo de bicho. E o camarada acertou lá. Eu não entendo de jogo de bicho, mas eu acho que é milhar. Acertou lá e tirou um bolo de dinheiro terrível. E vinha um bocado de gente cercando ele no meio de uma feira. E ele alegre, o povo alegre, porque ele tinha acertado e ia tirar um dinheirão. E ele viu aquele alvoroço, meu cunhado viu aquele alvoroço, e quando foi chegando perto, era o camarada que tinha acertado no jogo do bicho, e disseram a ele acertou agora, e está com o número tal, vai tirar não sei quantos mil, e tal. Aí, Daniel, esposo da minha irmã, ele já dormiu no Senhor, chegou perto desse homem, foi tentando se encostar perto dele, e a multidão e ele se encostando. Quando chegou bem perto, ele disse no ouvido do homem assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E foi embora no meio da feira. Foi embora, não disse nada, só disse isso. Anos depois, ele está no ciclo de oração, quando ele estava de joelho, que levantou-se, na hora que a irmã começou a cantar. Aí atrás dele, alguém disse a ele, a Daniel: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele virou-se para trás, disse: eu era aquele homem lá do meio da feira. E essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Irmãos, dinheiro não faz o que Jesus faz. Dinheiro não muda o que Jesus muda. Dinheiro não leva a gente para onde Jesus leva. Então para de dar mais valor ao dinheiro do que a Jesus, pois a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Se o dinheiro é teu tesouro, tu vai gastar mais tempo com dinheiro atrás dele. Mas se Jesus é o teu tesouro, tu gasta mais tempo com Jesus. É no altar, é na oração, é na pregação, é na evangelização. Onde está o teu tesouro? Pergunta ao irmão que está ao teu lado, diz assim: onde está o teu tesouro? O que é o teu tesouro? É Jesus ou é as coisas desta vida? Aleluia. Nosso tempo de vida está cronometrado. Salmo 39, versículo 3 ao 6, Eclesiastes 3 e 2, tempo de nascer e tempo de morrer. Por que o homem morre fisicamente? Por causa do pecado original, por causa da sentença de que um dia ele voltará ao pó, porque Deus cronometrou o tempo de sua existência. Enfim, morre porque não tem opção. Morre porque não tem opção. Nós não temos opção. Nós não temos opção. A morte não é uma opção. Eclesiastes 9 e 5. Abra sua Bíblia. Eclesiastes 9 e 5. Eu perguntar aqui, quem não quer morrer? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. Todo mundo vai levantar a mão. Eu não quero morrer. O mais santo tem aqui, o mais íntimo de Deus, que gosta tanto de dizer: Senhor, eu quero ver tua face. Mas se ele disser assim: tu vai morrer para ver minha face. Não, Senhor, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Porque a morte não é uma opção. 9 e 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. A morte não é uma opção.
Todos nós sabemos que a morte é uma possibilidade para nós. Não temos como escapar, a não ser pela exceção do arrebatamento. Mas não temos. Fora a promessa do arrebatamento, que dará a alguns dos que estão vivos a possibilidade de não morrer. Então, fora isso, se Jesus não vier em nosso tempo, a gente tudinho vai morrer. Daqui a 30 anos, só mais 6 eleições para presidente, ou 7. Nenhum da gente está aqui. Só a saudade. Irmãos, daqui a 30 anos, eu já vivi 42, já vivi mais do que o que eu estou dizendo. Daqui a 30 anos, a grande maioria dos que estão aqui vão estar mortos. Vão estar debaixo da terra. Mas, pastor, que palavra triste, mas é verdade. Mas é verdade. O senhor também, que fez assim. O senhor também. Não é só eu não, o senhor também. É ou não é, irmãos? É ou não é? A gente tem que ser honesto, irmão. A gente não pode ir na onda das ilusões do mundo, não. Daqui a 30 anos, o que vai restar da gente são fotos, filmagens. Quem assistir esses cultos vai dizer: olha aquele irmão. Eita, rapaz, Jesus guardou o pastor Elmi. É, irmão. Não é só eu não, você também. Você também. Vocês também aqui, ó. O irmão José está dizendo que não. Todo mundo quer ser arrebatado. Mas é uma realidade, irmãos. Olha, eu sentei muitas das vezes com o meu pai no púlpito. E eu digo a vocês, Deus me disse quando estava para guardar meu pai. Eu disse a meus irmãos, eu estava sentado no púlpito em Bonança, lá tinha 3 carreiras de cadeira. Eu estava naquela ali onde está o irmão Romário, um exemplo, e ele estava onde está o irmão Antônio. Eu olhei assim para ele, e eu ouvi Deus falando dentro de mim: brevemente não o verás mais aqui. Eu até mudei o olhar assim, disse: o sangue de Jesus tem poder, isso não é de Deus não. Aí eu olhei para ele de novo, ele estava de cabeça baixa, que ele ficava o culto todinho, parecia que ele estava dormindo, mas não estava, era orando, o culto todinho assim. Quando eu olhei para ele de novo, aí Deus disse a mim: brevemente não o verás mais aqui. Eu fiquei com aquela sensação tão ruim, sentindo ruim, né? Quando eu chego em casa, ele já tinha dito à mamãe que Deus tinha falado com ele que iria guardar ele primeiro do que ela. Eu também não disse mais nada, fiquei só para mim. Disse a alguns irmãos para que quando acontecesse eles entendessem que foi Deus que tinha falado comigo. Hoje não vejo mais. Mas ele parecia um homem que não iria morrer, cheio de saúde, tinha nada de doença, nada. A geração que me ensinou, 90% dela já está debaixo da terra. Hoje eu chego em Bonança, só trago as lembranças, a saudade dentro do meu coração, lembrando dos cultos, dos irmãos que cantavam, da simplicidade deles. Irmãos, passa tão depressa, irmãos. Vocês não estão percebendo que o dia passa tão rápido? Vocês não estão percebendo que faz 8 dias que eu estava aqui e viajei para o Recife, já estou aqui de novo. Veja como passou tão rápido. Está passando muito rápido, irmãos. Parece que 24 horas está virando 5 horas. Amanhece o dia passa numa velocidade que quando a gente pensa em fazer as coisas, olha, está anoitecendo. Tem hora que eu fico desconfiado olhando para o sol assim, está girando mais rápido do que das outras vezes. E a vida passa velozmente. O salmista disse: nós voamos. E a morte não é uma opção. A morte não é opcional. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se eu quiser, ou se você quiser, ou não, vai ter que morrer. Vai ter que morrer.
É um fim que todos vivos sabem, diz o sábio Salomão. Os vivos sabem que vai morrer. Não quer pensar nisso, mas sabe que vai morrer. E quando você vai para um hospital, aí é que você começa a entender a importância do tempo que Deus está lhe dando. Porque tem muita gente ingrata diante de Deus, irmãos, se reclamando do tempo que outro não tem mais. E outro não tem. Enquanto você reclama do tempo, tem alguém dizendo: Senhor, acho que se eu tivesse um tempinho daquele. Enquanto você reclama porque está com uma dor na perna, tem um cotó dizendo: acho que se eu tivesse uma perna dessa, mesmo com a dor, para eu sentir a dor, nem tenho perna a mais. É que às vezes a gente não vê e não enxerga a importância das coisas que Deus está dando a gente a possibilidade de desfrutar. Desfrute, querido, desfrute de sua esposa, desfrute da presença de seu pai, desfrute da presença da sua mãe, aproveite, dê carinho, abrace, beije, tire bastante foto, resiste cada momento. Não diga que ela é chata, não diga que ele é chato porque quer estar perto de você, que lá na frente você vai querer e eles não vão estar mais. Só vai restar os álbuns, as imagens, os arquivos e as lembranças. Vai passar, querido. Seu pai não vai ficar com você para toda a vida. Vai chegar uma hora que o trem da vida vai parar e ele vai ter que descer e dar tchau, e você vai ter que continuar a sua jornada, e ele fica em uma estação dizendo: eu termino aqui. Eu termino aqui. Quando mamãe morreu, meus irmãos me chamaram: vamos lá remover o caixão de papai, que mamãe vai ficar no mesmo lugar. Eu fui, irmão, foi triste, porque não era para eu ter ido, mas eu fui remover o caixão. Quando removeram, estava lá o esqueleto dele, todo inteiro, o paletó que era branco, todo manchado, a cabeleira dele, que a terra não come os cabelos, mas a cabeleira estava completa em cima do crânio, a cabeleira branquinha, e eu fiquei olhando e dizendo assim: quantas vezes esse velho me deu conselho, e hoje eu estou vendo ele aqui. Essa foi a minha experiência. Eu não quero te projetar em mim, mas eu posso te dizer que essa será a experiência de muitos dos que estão aqui. É saber que um dia vai ver o seu pai descer, sua mãe descer a sepultura. E não tente, querido, depois que morrer, dar cheiro não, que ele não sente mais nada não. Não tente depois da morte querer fazer coroas de rosas e dizer assim, eternas saudades, que ele não vai ler não, querido. Se você quer fazer alguma declaração para o seu pai, para a sua mãe, valorize esse tempo aqui, porque depois de morto não vale nada. Ele nem está vendo, nem está sentindo, nem sabe de nada do que está acontecendo aqui. Pare de ser egoísta, orgulhoso, orgulhosa. Saiba que você está aqui neste mundo porque aquele casal de velho foi quem te projetou, te desejou, sonhou contigo. Quando ela ficou grávida, ele ficou louco: vai ser homem, vai ser homem, vai ser homem. Aí quando nasce, o homem esquece, abandona, despreza. Saiba que para você estar aqui, eles tiveram que passar noites acordados para te ajudar a dormir. Tiveram que passar fome para te dar alguma coisa para comer. Alguns finais de ano nem compraram roupa para eles, só para comprar para você. Aí depois que você cresce, engrossa o pescoço, esquece o sacrifício, o amor que eles demonstraram na tua infância, e por causa das ambições das coisas daqui, você dá as costas,
despreza seu velho, despreza sua velhinha, manda ela para uma casa de idoso, está nem aí para eles. Faça isso não, porque você está caminhando para o mesmo lugar. Havia uma tradição numa aldeia. Eu li isso quando era criança e levei para o meu pai. Ele chorou muito quando eu levei para ele. Foi uma tarefa minha de escola, tarefa de casa. Era uma história que eu tinha que escrever, tirar lições. E eu levei para papai na barbearia. E a tarefa dizia, naquela história, que havia uma aldeia com uma tradição, que quando os velhos ou os pais envelheciam, os filhos tinham a obrigação de levá-los para a mata e deixá-los lá para morrer, porque naquela aldeia não podia ter velhos, só gente nova. E um certo filho, quando chegou a idade de seu pai, ele pegou o seu pai para cumprir a tradição, levou o seu pai para a aldeia da morte, ou para a floresta da morte. E quando ele leva o seu pai para a floresta, onde o pai tinha que morrer, terminar sua vida sozinho, morrendo, abandonado ali, até morrer, de fome, sem nada, ele, com dó do pai, levou um presente para o pai, pegou o cobertor e disse: olhe pai, tome esse cobertor para o senhor, eu estou com pena porque o senhor vai ter que ficar aqui no frio. Achando ele que estaria ajudando, ele iria prolongar a dor, e achava ele que estaria ajudando. Aí levou o cobertor e deu ao pai, e o pai disse a ele: um momentinho meu filho, um momentinho. E quando o filho disse: pô, não pai, aí o pai fez assim: só um momento, pegou o cobertor e fez assim: tome essa parte aqui. E o filho disse: para quê pai? Dê ao seu filho, para ele entregar para você quando você envelhecer e vir para cá. Porque tem gente que pratica algo com os pais e acha que não vai chegar à idade, que não vai envelhecer. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Naquela mesma hora, o filho quebrou a tradição, quando ele lembrou que um dia seria ele que tinha que ir para aquela mata, e que seu filho teria que deixar ele ali. Ele disse: não pai, a partir de hoje, o senhor vai morrer na minha casa. Se tiver de morrer, vou cuidar do senhor até o final. Vou cuidar do senhor até o final. Cuida dos teus até o final, para você não envelhecer com remorso, para você não envelhecer dizendo: eu poderia ter feito mais pelo meu pai, eu poderia ter feito mais pela minha mãe. Cuida dos teus, não ignora o que eles têm feito por ti, os sacrifícios. Mais importante do que qualquer coisa nesta terra é o que tu faz por ele, é o que você faz pelos seus filhos. Eu estou há 2 semanas em casa, e Simone há 2 semanas cuidando da mãe dela. Eu prefiro sofrer do que deixar ela sem poder ajudar a mãe dela que está lá doente, porque eu sei que isso é uma semeadura que ela está fazendo, que vai ter um retorno de Deus muito positivo para ela. Fique em pé, querido. Quem tem pai aqui? Quem tem pai e mãe? Você tem pai e mãe? Seu pai e sua mãe estão aqui? Seu pai e sua mãe estão aqui? Tá? Está aqui na igreja? Quem tem pai e mãe aqui na igreja, aqui agora no culto? Dá um abraço no teu pai e na tua mãe. Dá um abraço. É o Espírito Santo que está dizendo a você nesta noite: abraça. Dá um abraço no teu pai e na tua mãe. Dá um abraço no teu filho. Dá um abraço na tua esposa. Dá um abraço aí. Dá um abraço. Pode sair do seu lugar, dê um abraço.
Igreja é isso mesmo. Igreja é restauração de laços. Quanto tempo faz que você não dá um abraço? Quanto tempo faz que você não chega perto? Quanto tempo faz que você não dá um cheiro? Quanto tempo faz que você nem sequer conversa? E não é porque você é mau, não. É porque a vida vai iludindo. Você corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Mas dê um abraço, dê um abraço. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero aproveitar cada momento. Olha aí, tem pais chorando, irmãos. Tem pais aqui chorando. Sabe o que essas lágrimas estão me dizendo? Eu estava precisando desse abraço de meu filho. Iramanagaia surig me calamaxéria. Eramanagaste cora masurig me facia. Você acha que não é nada, mas um abraço fala tão forte. Um abraço diz tanta coisa. Aleluia. Você sentir a pessoa que você ama pertinho de você, apoiando-se em você, é muito bom, irmãos. É muito bom. Aleluia. A próxima semana nós vamos estudar sobre o que acontece com os mortos. Hoje falamos sobre por que morremos. A próxima semana vamos estudar o que acontece com os mortos. Depois que a pessoa morre, o que é que acontece com ele? Então,